O Jeep Willys possui um dos designs automotivos mais reconhecidos da história em todo o mundo. Cumpriu seu papel e fez grande sucesso também no meio civil. Esteve presente no Brasil como o primeiro fora de estrada do país, na época em que a Willys do Brasil foi a maior montadora da América Latina. Hoje, o velho Jeep ainda é sinônimo de um verdadeiro off-road raiz. Veja agora sua interessante história e curiosidades. A história da marca Willys começou com a Standard Wheel Company, uma fábrica de pequenos automóveis criada em 1902 no estado de Indiana, nos Estados Unidos, que em 1905, mudando-se para a capital do estado, Indianápolis, mudou o nome para Overland Company. Devido a uma crise financeira 2 anos depois dessa mudança, o controle acionário da empresa foi adquirido por John Willys, um bem-sucedido representante comercial de várias marcas de bicicletas e automóveis. Então a empresa foi rebatizada como Willys Overland Company. As Forças Armadas norte-americanas há algum tempo já estudava e testava veículos pequenos de reconhecimento para emprego em conflitos, a exemplo de outras nações como China, já que desde a invenção das metralhadoras e veículos fora de estrada para uso militar, era grande a necessidade de mais capacidade de locomoção de tropas em terrenos inimigos. Cavalos já eram inadmissíveis, veículos comuns adaptados não tinham a robustez necessária, e as motocicletas com sidecar eram lentas e com pouca capacidade de transporte de pessoal e equipamentos. Por isso, o exército americano concluiu pela criação de um automóvel feito especificamente para fins militares, sem adaptações, e estabeleceu os parâmetros necessários para o veículo, comunicando às várias fabricantes para que apresentassem seus protótipos, para possível aquisição pelo governo. A participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial era iminente, e por isso o prazo para a criação do veículo foi extremamente curto, 11 dias para as propostas, mais 49 dias para a produção do primeiro protótipo. O veículo deveria ser leve, com apenas 590 kg quando vazio, tração integral e lugar para 3 soldados em um entre-eixo de no máximo 2,3 metros, para-brisa dobrável e capacidade para 300 kg de carga útil, e equipado com um motor de pelo menos 11,7 kgfm de torque. De todas as companhias que receberam a proposta, apenas 3 aceitaram a empreitada: a American Bantam, a Willys Overland e, por último, a Ford. A Bantam foi a única a se comprometer com o prazo e entregou seu projeto a tempo, em setembro de 1940. Mas o exército concluiu que a companhia não tinha capacidade produtiva para entregar os veículos dentro do prazo de produção. Então, além de compartilhar os projetos com a Ford e o Willys, as incentivou a darem sequência a seus próprios projetos com prazo extra. Assim, 2 meses depois, a Willys entregou o protótipo Quad e a Ford o Pygmy, que se juntaram ao Bantam para a bateria de testes do exército. Satisfeito com os testes, o exército concedeu às 3 fabricantes um contrato para a produção de 1.500 unidades cada. Os protótipos foram rebatizados e passaram por algumas revisões, e foram produzidos até o final de 1941, 2.605 Bantam BRC-40, 1.555 Willys MA Military Model A e 4.458 Ford GP. Então, o exército decidiu que a próxima leva teria 16.000 veículos, e seria fornecida por apenas uma das fabricantes, e levando em conta o motor mais potente, um Willys L134 Go Devil de 4 cilindros a gasolina 2.2 litros, 60 HP
e 14,5 kgfm de torque, foi escolhido o modelo da Willys, que incorporou alguns detalhes positivos das outras marcas e o carro renomeado para o Willys MB. A marca, porém, percebeu que não seria capaz de atender à demanda e, por isso, a Ford conseguiu um contrato para fabricar os veículos efetivamente iguais, mas o modelo da Ford se chamava Ford GPW. A Bantam, que havia sido precursora no projeto, conseguiu posteriormente apenas um contrato para fabricar reboques para os veículos. Durante a Segunda Guerra, que durou de 1939 a 1945, foram fabricados cerca de 363 mil exemplares do Jeep da Willys e 2.800 unidades do modelo da Ford. Os Estados Unidos enviou Jeeps para todos os países aliados, inclusive para o Brasil, onde realizavam vários tipos de trabalhos em vários territórios, passando pelos piores e mais acidentados terrenos do mundo. Enquanto a guerra tristemente fazia suas vítimas, o Brasil recebia mais de 600 unidades do Jeep Willys para o exército, vindos do governo americano para sua participação na Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, os Jeeps da Bantam e da Willys serviriam de inspiração para a criação dos Jeeps da Toyota no Japão, que posteriormente se tornaria a Toyota Bandeirante. Não há apenas uma origem específica para o surgimento do termo Jeep, mas várias origens que provavelmente tenham contribuído, um conjunto de acontecimentos e apelidos. O próprio veículo criado pela Ford utilizava a sigla GP, com pronúncia GP em inglês. Conta-se também que o termo já era utilizado no meio militar durante a Segunda Guerra Mundial, para designar recrutas novatos e veículos não testados. As letras GP também tinham sido utilizadas para designar veículos de uso geral, General Purpose, ou propósito geral. Até as histórias do marinheiro Popeye com o personagem Eugene the Jeep, de 1936, são citadas como possível origem do apelido. Ocorre que o nome Jeep tinha chegado para ficar, principalmente após ser citado em diversas mídias. A Willys solicitou patente do termo Jeep. Teve que enfrentar a Ford nos tribunais. Como as duas marcas começaram, de certa forma, a linhagem do Jeep Willys, elas se viam como detentoras do modelo, mas segundo dados históricos, o projeto original tinha sido elaborado pela American Bantam. Em 1950, a Bantam pediu falência e a Willys adquiriu todas as patentes de propriedade intelectual do Jeep Willys e passou a ser dona do nome e da escrita da forma que conhecemos atualmente, termo que seria eternizado junto à clássica grade dianteira. A história do Jeep Willys continuaria após a guerra. A marca buscou encontrar novos usos para seu carro. Começou a oferecer versão de rua, batizado de Jeep Willys CJ, sigla de Civilian Jeep. Criou a Station Wagon, que depois daria origem à Rural no Brasil, entre outros. A primeira tentativa de fabricação dos utilitários Willys no Brasil ocorreu no imediato pós-guerra, quando a Fábrica Nacional de Motores estudou a viabilidade de montá-los como forma de dar uso às suas amplas e ociosas instalações. Em 1947, a concessionária Gastal passou a importá-los em regime SKD, montando-os em suas oficinas na Tijuca, Rio de Janeiro. Em 52, foi fundada a Willys Overland do Brasil, por um grupo de investidores brasileiros, e em seguida foi inaugurada sua fábrica brasileira, em São Bernardo do Campo.
Os primeiros Jeep Willys montados no Brasil eram no modelo CJ5, com tração em 2 ou 4 rodas, câmbio de 3 marchas com redução. Em setembro de 1955, entrou em linha uma versão atualizada do Jeep, que passou a ser comercializado com o nome Jeep Universal, com carroceria mais moderna, para-brisa maior, bancos mais confortáveis, chassi reforçado, nova suspensão e motor de 4 cilindros e 75 cavalos, versão que, com poucas mudanças, permaneceria em produção por quase 30 anos. Acentuando seu caráter eminentemente utilitário, o Jeep vinha equipado com tomada de força própria para acoplamento a implementos agrícolas e de construção. O sucesso obtido pelo modelo levaria à sua rápida nacionalização. No final de 1958, começaram a ser fabricados os primeiros CJ5 totalmente brasileiros. O motor Willys BF161, a gasolina de 6 cilindros e 2,6 litros, passou a ser produzido em Taubaté, no interior de São Paulo. Gerava 90 cavalos de potência e 18,6 kgfm de torque. Era o primeiro motor a gasolina fabricado no país e também equipava outros veículos da marca, como o Aero Willys, já que vários outros modelos de automóveis também seriam trazidos pela Willys, que até 1961 seria a maior indústria automotiva da América Latina. Como era um dos primeiros automóveis produzidos no país e primeiro off-road 4x4, o marketing era grande, assim como seu sucesso em todo o país. Um notável modelo alongado começou a ser fabricado em 61. Era a mesma plataforma do CJ5, alongada em 20 polegadas. Seu nome era CJ6, ou Jeep Universal 101, já que com o alongamento, sua distância entre eixos era de 101 polegadas. Mas foi apelidado de Bernardão. Tinha quase o mesmo tamanho da Rural Willys, com a qual compartilhava vários componentes. O modelo 4 portas transportava 6 pessoas em 2 bancos largos, enquanto o modelo 2 portas transportava até 8 passageiros com 2 bancos laterais na parte traseira. Algumas vezes o alongamento do Jeep Universal comum era feito de forma independente. A produção do CJ6 continuaria até os anos 70. A Willys Overland do Brasil montou uma fábrica em Jaboatão, em Pernambuco, inaugurada em 14 de julho de 65. Em outubro de 67, foi inaugurada a compra da totalidade das ações da Willys do Brasil pela também norte-americana Ford, que assumia um enorme patrimônio em produtos, unidades industriais e revendas. Era a mais variada gama de veículos 4x4 do país. O Jeep Willys era chamado de Jeep Ford, com versão 4x2 e 4x4 2 ou 4 portas. Em 71, a picape Willys foi renomeada para F75, e em 72, a antiga Rural Willys foi rebatizada de Ford Rural, sem mudanças estéticas, mas deixando de vez o nome da antiga marca. A partir de 75, o Jeep recebeu sua terceira e última motorização, um Ford OHC 2.3 a gasolina, que no início da década de 80 também recebeu versão a álcool. O Jeep teve sua produção encerrada pela Ford em abril de 1983.
Em 1970, a matriz da Willys foi adquirida pela American Motors e mudou a razão social para Jeep Corporation. Em 87, após passar 8 anos sob controle da Renault, a American Motors foi absorvida pela Chrysler, que por sua vez, desde 2009, se associou à Fiat, que ainda utiliza o nome Jeep. Embora o aniversário do Jeep seja comemorado oficialmente em 15 de julho, o dia 4 de abril, 4 do 4, em alusão ao 4x4, é considerado em vários países como o Dia do Jeep ou o Dia do Jeepeiro.